Alavancagem long short, carteira comprada, vendida descoberta, diversificada, que nem a gente faz aqui, isso é coisa de Nutella. A alavancagem raiz mesmo é a alavancagem a termo, aquela que você pega um pouquinho do teu patrimônio e compra várias vezes o mesmo papel. Como dizia o filósofo 50 Cent, essa alavancagem get rich or die trying. Go, 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 go. What the fuck? Minha recomendação para você, sendo investidor pessoa física, sendo investidor profissional em relação à alavancagem a termo é não faça. Pelo menos essa é a minha experiência e não foi nada agradável. Lá em 2016, quando a gente estava começando o Versa, logo depois que o Cunha aceitou o processo de impeachment, a gente falou, pô, agora é a hora de montar uma posição mais comprada, né? Ficar mais parrudo na compra para poder pegar a alta do mercado lá na Bacia das Almas. E a gente montou uma alavancagem a termo. Acontece que em janeiro de 2016, o mercado teve uma queda muito forte. O que aconteceu com a gente e a nossa alavancagem a termo, a gente quase foi pro buraco. A gente tinha uma posição comprada e ela ficou muito maior. Eu vou te explicar como é que funciona isso. A compra a termo funciona igualzinho a você ir no banco, tomar um empréstimo para comprar uma ação. Só que o mecanismo é um pouco diferente. É um mecanismo de bolsa. Quando você compra uma ação a termo, você está, na verdade, comprando ela por um preço fixo daqui a um tempo. E uma pessoa está te vendendo essa obrigação. Então funciona assim. Se eu comprar 20 mil vale a termo, eu vou comprar ela daqui a um mês, que geralmente é o prazo do contrato a termo, por um preço determinado. E a pessoa que está me emitindo esse contrato a termo vai ser obrigada a me vender pelaquele preço. Se a Vale estiver acima desse preço combinado antes, você vai ter um lucro. Se a Vale estiver abaixo, você vai ter um prejuízo. Como é que você determina esse preço? Nada mais é do que o preço de hoje carregado por uma taxinha de juros. Essa é a taxa de juros embutida na compra a termo. Então é igualzinho você chegar ali no Itaú e falar, Itaú, me arruma um dinheiro aí para eu te pagar daqui a um mês para eu comprar uma ação ali, e o Itaú vai lá e te empresta, vamos supor, 100 mil reais e te fala, ó, você me devolve 100 mil reais daqui a um mês com juros aí de 98%, 97% do CDI. Por isso que a galera gosta de usar o termo para comprar e vender no Itaú, porque a taxa de juros para você comprar a termo é muito mais barata do que a taxa de juros do banco. Então a Ambev daqui a um mês, ou a Vale daqui a um mês, vai custar a Vale de hoje mais essa taxinha de juros. Essa é a compra a termo. Agora, por que a compra a termo pode te quebrar? A conta é simples da compra a termo. Por exemplo, hoje a Vale fechou 46,75. O CDI está ali 6,5. Se você pegar 98% do CDI no mês, é mais ou menos 0,5%. Se você jogar isso em cima da Vale, o preço que você vai comprar lá a termo para daqui a um mês é 46,99. Isso aqui, ó. Molezinha, né? 98 CDI. Onde é que você consegue um empréstimo desse? Agora, o perigo da compra a termo é que você precisa botar pouca margem para aquela posição tão grande. Que nem a venda descoberta que a gente comentou, o short, se você não viu, o link tá aqui. A bolsa também exige uma margenzinha de segurança quando você compra a termo para garantir que lá no final da operação você vai ter dinheiro para honrar ela. Dependendo do papel, essa margem aí pode ser 20%, 25%, 30% ou até menos, tá? Pode ser 15% do valor da operação como um todo. Então, o nosso exemplo aqui, se você comprar 500 mil reais de Vale e ela te exigir 20% de garantia, você vai ter que depositar só 100 mil de garantia lá na bolsa. Então a tua alavancagem é 5-1. Ou seja, com 100 pratas, você consegue comprar 500 pratas de Vale, pagando barato. Porra, é atraente, né? É bacana, mas é aí que mora o perigo. Você já parou para fazer a conta do que acontece se a parte de cima cair um pouquinho só, 10% que seja? Pois é, você tem lá 500 pratas, perdeu 10%, você perdeu 50 pratas. Só que o teu patrimônio ali que você botou é 100 mil reais. Esses 100 mil vão virar 50. Tua alavancagem que era 1 para 5, o que acontece do dia para noite? Vira 1 para 9. E aí, depois que vira 1 para 9, o cachorro fica doido. Aí fica difícil controlar. O que faz muita gente estopar, né? O cara sai correndo ali, várias vezes não tem margem de garantia para depositar, margem extra, a corretora vai lá, estopa o cara e aí a operação foi embora. Por isso que comprar alavancada é um perigo daqueles, assim. A gente não aconselha fazer isso. A gente teve a experiência que eu te contei ali e depois dela, nunca mais. Tem uns caras famosos aí, os investidores gringos operando aqui no Brasil, que tentaram várias vezes isso. Na primeira vez deu certo. Era o melhor fundo do mercado. Tinha até anúncio no aeroporto ali, eu ficava olhando e falava, caraca, como é que ele consegue? Mas depois, você já sabe o final da história, né? Se fodeu. Agora, você não acha que o mercado financeiro te dá uma molezinha de te financiar 98% do CDI sem ganhar nada, né? A gente sabe que o custo de oportunidade é no mínimo 100% do CDI, quando não é mais. Por que essa taxa é tão baixa? Porque tem um negócio chamado antecipação do termo, que é um direito seu e que nessa hora o cara do outro lado que te vendeu a termo fica bem feliz, por isso que ele te vende com essa taxa de 98% do CDI. Que é o seguinte, quando você faz a compra a termo, a taxa que você comprou é fixa para aquele período. Se por acaso o papel porrou, você ganhou um maior dinheirão e quer zerar o papel, você antecipa
o contrato a termo. Quando você antecipa o contrato a termo, a taxa é aquela mesma. Você antecipa pelaquela mesma taxa. Então, esse 0,5% aí, que é o CDI, 98% CDI de um mês, se você antecipar com 10 dias o termo, ou seja, zerei o trade com 10 dias, antecipei o termo, você vai pagar os mesmos 0,5%. Então a rentabilidade pro cara que tá fazendo para você a venda a termo, ela passa a ser, 300, 400% do CDI. Então é por isso que eles fazem de financiar 98% do CDI, porque o cara que tá te financiando o termo, ele corre o risco de você antecipar antes e ele ganha mais. No pior cenário, ele ganha 98% do CDI. Agora uma coisa interessante, né? A gente teve experiência aqui de um termo que a gente ficou rolando sucessivamente. O cara do outro lado já sabe que você é esse cara. Todas as vezes que eu ia cotar o termo, o cara já me cotava 102, 103 CD. Eu falava, porra, mas pra todo mundo é 92, 93 CD, por que pra mim é 102? O cara fala, porque ele já sabe que tu não vai antecipar, que tu vai levar até o vencimento. Então, não tem moleza, meu amigo. É assim que funciona. Só um detalhe que eu não falei, mas a compra a termo ela é sempre casada, tá? O cara do outro lado que tá te vendendo a termo, ele não fica descoberto. Ele não fica vendido no papel e boa. Não, não, não. Quando você faz a operação a termo, você faz as duas pontas dela. Então, quando você compra a termo, você tem que entregar o papel pro cara e você fica com a promessa de recomprar lá na frente. O cara que tá te vendendo o termo, ele fica com a promessa de te vender lá na frente, mas ele fica com o papel em carteira. Então é por isso que a taxa é fixa, beleza? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, manda aí tuas perguntas. Vamos conversar mais sobre termos, sobre as diferentes formas de alavancar nessa bolsa aí. Me conta a tua experiência. Aquele abraço!